Ele entrou naquela sala luxuosa e anunciou que daria cartões sem limite para 4 mulheres. Elas enlouqueceram de alegria, mas havia uma mulher ali, uma empregada humilde que ninguém notava, que contava moedas todos os dias para cuidar de sua família. Quando ele descobriu a verdade sobre ela, o que aconteceu depois chocou todo mundo e mudou suas vidas para sempre. A mansão Palácio Dourado estava mais deslumbrante do que nunca naquela noite. As luzes do lustre principal refletiam nos pisos de mármore como estrelas caídas do céu, criando um ambiente que parecia saído de um filme. Eduardo Santana observava tudo de longe, apoiado na escadaria de mogno, com aquele sorriso enigmático que ninguém conseguia decifrar. A festa beneficente anual da Fundação Esperança estava a pleno vapor. Mulheres elegantemente vestidas circulavam pelos salões conversando sobre viagens caras, joias exclusivas e os últimos lançamentos de marcas internacionais. Era o tipo de evento onde se falava muito sobre ajudar o próximo, mas pouco se fazia na prática. Beatriz Moreira, executiva da Corporação Fênix, dominava uma roda de conversas perto da mesa de champanhe. Falava alto sobre seus últimos negócios, gesticulando com as mãos carregadas de anéis brilhantes. Tinha aquela confiança arrogante de quem sempre conseguiu tudo na base da ambição desenfreada. Do outro lado do salão, Larissa Fernandes ajustava o celular numa angulação perfeita para capturar o lustre ao fundo. Influenciadora digital com milhões de seguidores, transformava cada momento da vida em conteúdo para as redes sociais. Sua mesa estava cheia de acessórios para fazer as fotos perfeitas da noite. Amanda Costa, advogada do escritório jurídico mais caro da cidade, analisava cada detalhe da decoração com olhos calculistas. Mentalmente já estava calculando quanto custava cada peça, cada arranjo de flores. Para ela, tudo tinha um preço, e ela sempre sabia exatamente qual era. Enquanto isso, nos corredores menos iluminados da mansão, Clara Mendes passava discretamente com um carrinho de limpeza. Uniforme simples, movimentos eficientes, ela trabalhava como se fosse invisível para todos ali. Há 3 anos limpava aquela casa, conhecia cada canto, cada móvel, mas nunca havia participado de um evento como aquele. Clara parou por alguns segundos para admirar o lustre que tanto impressionava os convidados. Pensou no filho em casa, provavelmente fazendo lição de matemática na mesa pequena da cozinha. Miguel tinha apenas 8 anos, mas já demonstrava uma inteligência que a deixava orgulhosa todos os dias. Era por ele que ela trabalhava turnos duplos, era por ele que aceitava qualquer serviço extra. O celular vibrou no bolso do uniforme. Uma mensagem rápida da vizinha que cuidava de Miguel. Clara, o menino tossiu muito hoje. Melhor levar no médico amanhã. O coração dela deu um salto. Miguel havia nascido com um problema no coração que os médicos chamavam de delicado. Qualquer sintoma a deixava em pânico. Guardou o telefone rapidamente e continuou o trabalho. Não podia se distrair. Precisava daquele emprego mais do que qualquer coisa no mundo. Eduardo desceu as escadas devagar, chamando a atenção de todos os presentes. Tinha aquela presença magnética que fazia as conversas pararem naturalmente. Aos poucos, os convidados se aproximaram, formando um semicírculo ao redor dele. Minhas queridas amigas, Eduardo começou, a voz ecoando pelo salão silencioso. Esta noite é especial por muitos motivos. Beatriz ajeitou o colar de pérolas e deu um passo à frente, sempre querendo estar no centro da atenção. Larissa discretamente ligou a câmera do celular, pressentindo que algo importante estava para acontecer. Amanda cruzou os braços, observando com aquela postura de quem analisa cada palavra. Todos sabemos que esta festa é para arrecadar fundos para crianças necessitadas. Eduardo continuou, caminhando lentamente entre as mulheres. Mas esta noite, eu gostaria de fazer algo diferente. Clara havia parado de limpar e observava de longe, escondida atrás de uma coluna de mármore. Algo na voz de Eduardo despertou sua curiosidade. Havia anos trabalhando ali, mas nunca tinha visto aquele brilho nos olhos dele. Quero fazer um teste, Eduardo anunciou, tirando do paletó 4 cartões dourados que brilhavam sob as luzes. Escolherei 3 mulheres especiais para receberem estes cartões. Cartões sem limite de gastos. Um murmúrio de surpresa e excitação tomou conta do salão. Algumas convidadas se aproximaram ainda mais,
os olhos fixos naqueles pedaços de plástico dourado que representavam liberdade financeira absoluta. Beatriz sentiu o coração acelerar. Cartão sem limite significava poder comprar tudo o que sempre quis. Aquele apartamento na cobertura que estava de olho, as joias exclusivas que via nas vitrines europeias, as roupas de estilistas famosos. Larissa já estava imaginando o conteúdo que poderia criar. Vídeos de compras extravagantes, viagens pelos lugares mais caros do mundo, colaborações com marcas de luxo. Seria o impulso definitivo para sua carreira digital. Amanda calculou rapidamente as possibilidades. Poderia investir em arte, em imóveis, em tudo que valorizasse com o tempo. Sua mente jurídica já estava planejando os melhores investimentos possíveis. Mas atenção! Eduardo levantou o dedo e o silêncio ficou ainda mais pesado. Este não é um presente gratuito. É um teste de caráter. Clara franziu as sobrancelhas. Teste de caráter? O que aquilo significava? Ela conhecia Eduardo há anos de trabalho, mas nunca havia visto esse lado misterioso dele. Cada uma de vocês terá um mês para usar o cartão como quiser. Eduardo explicou, caminhando entre as mulheres como um juiz avaliando candidatas. Depois desse período, analisarei como o dinheiro foi gasto. A pessoa que usar o dinheiro de forma mais sábia e generosa ganhará algo muito maior que um simples cartão. O que seria esse algo maior? Beatriz perguntou, tentando manter a compostura, mas claramente ansiosa. Eduardo sorriu daquele jeito enigmático. Isso é surpresa, mas posso garantir que mudará completamente a vida da pessoa escolhida. Larissa começou a gravar discretamente. Aquilo seria conteúdo de ouro para seus canais. Amanda mentalmente já estava elaborando estratégias para impressionar Eduardo com gastos inteligentes. As 3 escolhidas são... Eduardo fez uma pausa dramática, olhando cada mulher nos olhos. Beatriz Moreira, Larissa Fernandes e Amanda Costa. As 3 se entreolharam com uma mistura de surpresa e competitividade. Sabiam que a partir daquele momento seriam rivais numa competição cujas regras ainda não estavam totalmente claras. Eduardo entregou os cartões dourados para cada uma delas. O metal estava morno, pesado, com gravações elegantes que refletiam as luzes do lustre. Era real. Era poder puro nas mãos delas. Lembrem-se, Eduardo disse enquanto elas admiravam os cartões. Estarei observando cada compra, cada decisão. O dinheiro pode revelar quem realmente somos por dentro. Clara observou toda a cena de longe, segurando firmemente o pano de limpeza nas mãos. Parte dela sentia uma pontada de inveja. Com um cartão daqueles, poderia pagar a cirurgia de Miguel sem precisar vender os últimos pertences de valor que ainda tinha. Mas rapidamente afastou esses pensamentos. Não era seu mundo, nunca seria. O teste começa agora, Eduardo anunciou. Que vença a melhor. As 3 mulheres saíram do salão conversando animadamente entre si, já fazendo planos sobre como usariam seus cartões. O resto dos convidados se dispersou, comentando sobre a situação inusitada que acabaram de presenciar. Clara voltou ao trabalho, limpando os copos deixados sobre as mesas. Mas não conseguia tirar da cabeça a expressão de Eduardo quando falou sobre teste de caráter. Havia algo naqueles olhos que ela não conseguia decifrar. Quando terminou de limpar o salão principal, Clara se dirigiu ao escritório de Eduardo para fazer a limpeza final. Ele estava lá, sentado na poltrona de couro, olhando pela janela com aquela expressão pensativa. Com licença, Sr. Eduardo, ela disse baixinho. Posso fazer a limpeza? Ele se virou e a olhou de um jeito diferente. Não com a indiferença de sempre, mas com uma atenção que a deixou desconcertada. Clara, ele disse. E ela ficou surpresa que ele soubesse seu nome. O que achou do que aconteceu hoje? Ela hesitou. Nunca tinham conversado além dos cumprimentos básicos de educação. Não é da minha conta, senhor. Mas eu estou perguntando sua opinião. Clara respirou fundo. Acho que as pessoas mostram quem são quando têm dinheiro fácil nas mãos. Eduardo sorriu pela primeira vez na noite. Um sorriso genuíno, diferente daquele enigmático que mostrava para os convidados. Muito interessante, Clara. Muito interessante mesmo. Ela terminou a limpeza rapidamente e saiu do escritório com uma sensação estranha. Por que Eduardo estava interessado na opinião dela? Por que aquele olhar diferente? Quando chegou em casa naquela madrugada,
encontrou Miguel dormindo sobre os livros de escola. Carregou o menino para a cama, observou por alguns minutos sua respiração tranquila e sussurrou uma oração silenciosa pedindo que ele ficasse sempre bem. Não fazia ideia que, bem naquele momento, Eduardo estava em seu escritório olhando uma pasta com informações sobre todos os funcionários da mansão. Na primeira página, uma foto sua com Miguel e uma anotação à mão. Mãe solteira, filho com cardiopatia congênita, trabalha 3 empregos para custear tratamento médico. Eduardo fechou a pasta e sussurrou para si mesmo. O verdadeiro teste ainda nem começou. A primeira luz do dia ainda não havia aparecido quando Clara chegou ao Hospital São Miguel para mais um turno de limpeza. Eram 5 da manhã e ela já carregava nas costas o cansaço de ter dormido apenas 3 horas. Miguel havia acordado durante a madrugada com mais uma crise de tosse, e ela ficou ao lado dele até ter certeza de que estava respirando normalmente. Enquanto Clara empurrava o carrinho pelos corredores silenciosos do hospital, a apenas alguns quilômetros dali, Beatriz despertava em sua cobertura com uma sensação completamente diferente. O cartão dourado estava sobre a mesinha de cabeceira, refletindo a luz suave que entrava pelas cortinas de seda. Ela o pegou, passou os dedos pela superfície lisa e sorriu com uma satisfação que não sentia há muito tempo. Liberdade total, murmurou para si mesma, já pegando o celular para pesquisar as lojas mais exclusivas da cidade. 2 horas depois, Beatriz estava na Boutique Eleganza, a loja de roupas mais cara e seletiva da região. A vendedora, Mônica, a recebeu com aquele sorriso profissional reservado apenas para clientes especiais. O ambiente era intimidador por design. Poucas peças expostas, preços que não apareciam nas etiquetas, atendimento personalizado. Quero ver tudo da nova coleção europeia, Beatriz anunciou, entregando o cartão dourado sem cerimônia. E não quero olhar preços. Mônica pegou o cartão e seus olhos brilharam. Cartões daquele tipo significavam comissão generosa e clientes sem limites. Claro, senhora Beatriz. Temos peças exclusivas que acabaram de chegar de Paris. Durante as próximas 3 horas, Beatriz experimentou vestidos que custavam mais que o salário anual de muitas pessoas. Comprou 12 conjuntos completos, 6 pares de sapatos italianos, 3 bolsas de grife e um casaco de pele que sozinho valia mais que um carro popular. Vai levar tudo? Mônica perguntou, tentando disfarçar a euforia na voz. Tudo, Beatriz confirmou, admirando-se no espelho com o último vestido. E quero que entreguem hoje mesmo. Enquanto Beatriz assinava os recibos de compra, do outro lado da cidade, Clara estava no banheiro do hospital, contando as moedas que tinha no bolso do uniforme. R$ 23,50. Era tudo que sobrou depois de pagar as contas básicas da semana. Miguel precisava de um xarope especial para a tosse, mas custava R$ 42. Vai dar um jeito. Ela sussurrou para si mesma, como sempre fazia quando as contas não fechavam. Larissa acordou mais tarde que o normal, mas com uma energia contagiante. O cartão dourado já havia mudado completamente seus planos para os próximos meses. Abriu o laptop e começou a fazer uma lista de equipamentos que sempre sonhou em ter. Câmeras profissionais, kit de iluminação cinematográfica, drones para filmagens aéreas, computadores de última geração. Dirigiu-se direto para a Megatech, a loja de tecnologia mais avançada da região. O gerente, Rodrigo, ficou impressionado quando viu Larissa enchendo 3 carrinhos com equipamentos caríssimos. São todos para uso profissional? Ele perguntou, calculando mentalmente a comissão que ganharia naquela venda. Exato. Vou revolucionar minha produção de conteúdo. Larissa respondeu, gravando stories enquanto escolhia os produtos. Meus seguidores merecem qualidade máxima. Larissa comprou 5 câmeras diferentes, cada uma especializada para um tipo de filmagem. 2 drones profissionais, um kit de iluminação que parecia equipamento de cinema, 3 computadores top de linha e acessórios que nem sabia exatamente para que serviam, mas pareciam importantes. O total deu 280 mil, Rodrigo anunciou, tentando manter a voz calma diante do valor astronômico. Perfeito. Larissa sorriu, entregando o cartão dourado. Vocês fazem instalação e configuração?
Para uma compra desse porte, oferecemos serviço completo e garantia estendida. Enquanto Larissa assinava os papéis, Clara estava na farmácia próxima ao hospital, olhando o preço do xarope na prateleira. R$ 42. Verificou o dinheiro no bolso mais uma vez. R$ 23,50. Suspirou e perguntou ao farmacêutico se havia algum similar mais barato. Tem este aqui por R$ 28, ele disse, mostrando uma marca menos conhecida. O efeito é parecido. Clara pegou o frasco mais barato, mesmo sabendo que o médico havia recomendado especificamente a marca cara. Pagou e guardou o troco, 5 moedas que fariam falta para o lanche de Miguel na escola. Amanda começou o dia de forma diferente. Advogada experiente, sabia que dinheiro fácil deveria ser investido com inteligência. Dirigiu-se à Galeria Arte Moderna, onde obras de arte valorizavam constantemente. Seu objetivo era comprar peças que não apenas decorassem sua casa, mas que se tornassem investimentos sólidos. Estou interessada nas obras mais promissoras, disse para Helena, a curadora da galeria. Peças que têm potencial de valorização. Helena mostrou pinturas e esculturas de artistas emergentes, explicando o histórico e as perspectivas de cada obra. Amanda comprou 6 pinturas e 2 esculturas, gastando uma fortuna, mas com a certeza de que estava fazendo investimentos inteligentes. Essa escultura em particular, Helena explicou, é de um artista que está ganhando reconhecimento internacional. O valor pode triplicar nos próximos anos. Excelente. Amanda aprovou. Quero também aquele quadro da série limitada. Enquanto Amanda escolhia obras de arte que custavam mais que casas inteiras, Clara estava no mercadinho do bairro, calculando se conseguia comprar ingredientes para o jantar de Miguel. Olhava os preços, fazia contas mentais, colocava itens no carrinho e os tirava novamente quando percebia que não cabia no orçamento. Frango ou macarrão? Ela murmurou para si mesma, sabendo que só tinha dinheiro para um dos dois. Decidiu pelo macarrão. Era mais barato e rendia mais refeições. Miguel reclamaria da falta de proteína, mas ela inventaria alguma desculpa. No final da tarde, as 3 mulheres se encontraram casualmente na cafeteria Premium, o local mais caro e exclusivo da cidade para tomar café. Era o tipo de lugar onde uma xícara simples custava mais que uma refeição completa em restaurantes normais. Meninas! Larissa gritou animadamente, gravando a entrada das amigas. Que coincidência incrível! Beatriz estava carregada de sacolas das lojas mais caras da cidade. Amanda chegou com catálogos de arte debaixo do braço. Larissa tinha acabado de postar fotos dos equipamentos novos nas redes sociais. Como foi o primeiro dia de compras? Beatriz perguntou, claramente ansiosa para contar suas próprias conquistas. Extraordinário, Larissa respondeu, mostrando no celular as fotos dos equipamentos. Comprei tudo que sempre sonhei ter. Agora vou produzir conteúdo de nível internacional. Eu investi em arte, Amanda disse com ar superior. Nada de gastos impulsivos. Comprei obras que vão valorizar com o tempo. Inteligente, Beatriz concordou. Eu renovei completamente o guarda-roupa. Agora tenho roupas dignas da minha posição profissional. As 3 conversavam animadamente sobre seus gastos, cada uma tentando impressionar as outras com a magnitude de suas compras. Postavam fotos nas redes sociais, contavam histórias sobre as reações dos vendedores, planejavam as próximas aquisições. Enquanto isso, Clara terminava seu terceiro turno do dia. Após o hospital de manhã, limpou 2 escritórios durante a tarde e agora estava na mansão Palazzo Dourado, fazendo a limpeza noturna. Eram 9 da noite e ela ainda tinha que passar no supermercado para comprar pão para o café da manhã de Miguel. Eduardo estava em seu escritório quando Clara passou para limpar o corredor. Ele a observou através da porta entreaberta. Viu o cansaço nos ombros dela, a maneira como parava de vez em quando para respirar fundo, como checava o celular preocupada. Clara, ele chamou suavemente. Ela se assustou e entrou no escritório. Sim, senhor Eduardo. Como está seu filho? A pergunta a pegou de surpresa. Eduardo nunca havia perguntado sobre Miguel antes. Ele está bem. Obrigada por perguntar. Ouvi que tem alguns problemas de saúde. Clara ficou tensa. Não gostava que soubessem dos problemas de Miguel. Tinha medo de que a considerassem funcionária problemática.
que faltaria muito ao trabalho. Nada grave, ela mentiu. Só resfriados de criança. Eduardo assentiu, mas seus olhos mostravam que não acreditou na resposta. Se precisar de alguma coisa, qualquer coisa, pode me procurar. Obrigada, Sr. Eduardo, mas está tudo bem. Quando Clara saiu do escritório, Eduardo pegou o celular e fez uma ligação. Dr. Henrique, sou Eduardo Santana. Preciso de informações sobre uma criança que está em tratamento no Hospital São Miguel. Nome: Miguel Mendes. Meia hora depois, Eduardo desligou o telefone com uma expressão sombria. As informações que recebeu do médico eram muito mais graves do que imaginava. Miguel precisava de uma cirurgia cardíaca urgente, mas o valor estava muito além das possibilidades de Clara. Pegou uma pasta que estava na gaveta e abriu na primeira página. Fotos das compras de Beatriz, Larissa e Amanda do primeiro dia. Roupas caríssimas, equipamentos de luxo, obras de arte. Em um único dia, as três haviam gastado o suficiente para pagar 10 cirurgias como a que Miguel precisava. Eduardo fechou a pasta e olhou pela janela. Clara estava saindo da mansão, caminhando devagar até o ponto de ônibus. Mesmo de longe, ele podia ver o peso do cansaço em cada passo. O teste está apenas começando, ele murmurou para si mesmo. Naquela madrugada, Clara chegou em casa e encontrou Miguel dormindo na mesa da cozinha, com os livros espalhados ao redor. Havia tentado fazer a lição sozinho, mas o cansaço venceu. Ela o carregou para a cama, deu o xarope mais barato que havia comprado e ficou observando ele dormir por alguns minutos. O celular vibrou. Uma mensagem da escola. Miguel faltou à educação física novamente hoje. Precisa apresentar atestado médico. Clara suspirou. Mais uma consulta médica que custaria dinheiro que ela não tinha. Olhou para o filho dormindo, com a respiração um pouco ofegante, e sussurrou uma promessa silenciosa. Vai dar tudo certo, meu amor. Mamãe vai dar um jeito. Do outro lado da cidade, Beatriz, Larissa e Amanda dormiam tranquilas em suas camas confortáveis, sonhando com as próximas compras que fariam no dia seguinte. Nenhuma delas fazia ideia de que seus gastos estavam sendo cuidadosamente anotados e analisados por alguém que enxergava muito além das aparências. E Eduardo, mesmo sabendo a verdade sobre a situação desesperadora de Clara, decidiu continuar observando em silêncio. O verdadeiro teste de caráter ainda não havia sequer começado. 3 da manhã. Clara foi despertada por um som que fez seu coração congelar. Miguel estava tossindo de uma forma diferente, um ruído áspero que ela nunca havia ouvido antes. Saltou da cama e correu para o quarto dele, ligando a luz com as mãos tremendo. O menino estava sentado na cama, com a mão no peito, respirando com dificuldade. Seus lábios tinham uma coloração estranha, um tom azulado que Clara já havia sido alertada pelos médicos que nunca deveria ignorar. Mãe, Miguel sussurrou entre uma respiração ofegante e outra. Está doendo muito. Clara sentiu o mundo girar. Pegou Miguel no colo, mesmo ele sendo pesado demais para ela carregar, e saiu correndo do apartamento pequeno. Nem esperou o elevador. Desceu 5 andares pelas escadas, carregando o filho, enquanto ele se agarrava ao pescoço dela com força cada vez menor. O táxi até o Hospital São Miguel custou R$ 25, todo o dinheiro que Clara tinha para a semana, mas isso não importava naquele momento. Nada importava além de salvar Miguel. Por favor, corre, ela implorou para o motorista, sentindo o corpo do filho gelando nos braços. Na emergência, a enfermeira Carla reconheceu Clara imediatamente. O Miguel de novo? Está diferente desta vez, Clara disse, a voz saindo em pânico. Os lábios ficaram roxos. Ele não consegue respirar direito. Carla chamou o Dr. Henrique urgentemente. O médico examinou Miguel por longos minutos, que pareceram horas para Clara. Ela observava cada expressão do rosto dele, procurando sinais de esperança, mas encontrando apenas preocupação crescente. Clara, Dr. Henrique disse depois de terminar todos os exames, preciso ser direto com você. O coração do Miguel está falhando mais rápido do que esperávamos. As pernas de Clara fraquejaram. Ela se apoiou na parede para não cair. O que isso significa? Significa que não podemos mais esperar. A cirurgia precisa ser feita em no máximo 15 dias. Se passar disso, perdemos a janela de oportunidade. 15 dias, Clara repetiu,
como se as palavras não fizessem sentido. Clara, você entende o que estou dizendo? 15 dias, ou o coração dele pode parar definitivamente. Ela entendeu perfeitamente. E soube naquele momento que sua vida acabara de se transformar numa corrida desesperada contra o tempo. Quanto custa a cirurgia? 80 mil reais. Incluindo internação, cirurgião especialista, equipamentos especiais. 80 mil reais. Clara ganhava 1.200 reais por mês trabalhando 3 empregos. Mesmo se conseguisse trabalhar dia e noite pelos próximos 5 anos, não juntaria aquela quantia. Miguel foi medicado e estabilizado, mas ficaria em observação até a manhã seguinte. Clara passou a madrugada ao lado da cama dele, segurando sua mãozinha pequena, sussurrando histórias para acalmá-lo. Quando Miguel finalmente adormeceu, Clara saiu para o corredor e desabou. Chorou como não chorava há anos. Chorou por desespero, por impotência, por amor incondicional que não conseguia salvar seu filho. Naquele mesmo momento, a poucos quilômetros dali, Beatriz estava acordada também. Mas por motivos completamente diferentes. Navegava em sites de joias internacionais, escolhendo o próximo item da sua lista de compras. Acabara de adicionar um colar de diamantes de 50 mil reais ao carrinho virtual. Vai combinar perfeitamente com o vestido novo, ela murmurou para si mesma, clicando em finalizar compra, sem nem pestanejar. Larissa também estava desperta, editando um vídeo sobre suas compras do dia anterior. Mostrava cada equipamento novo, explicava para que servia, calculava quanto sua produção melhoraria com aquelas aquisições. Nos comentários, seguidores elogiavam seu merecimento e pediam dicas de como conseguir patrocinadores generosos. Amanda estava em sua cobertura, admirando as obras de arte recém-chegadas. Havia contratado um decorador profissional para reorganizar completamente a sala, adequando-a às novas aquisições. O projeto custaria mais 15 mil reais, mas ela considerava um investimento necessário. Nenhuma das 3 fazia ideia de que, enquanto elas gastavam fortunas em luxos desnecessários, uma mãe estava no corredor de um hospital, calculando desesperadamente como conseguir 80 mil reais em 15 dias para salvar a vida do filho. Na manhã seguinte, Clara pediu dispensa de todos os trabalhos para ficar com Miguel. Perderia os pagamentos diários, mas não podia deixar o filho sozinho. Quando chegaram em casa, ela se sentou à mesa da cozinha e fez uma lista de tudo que poderia vender. Aliança de casamento, 1.500 reais se tivesse sorte. Relógio que ganhou da mãe, 800 reais. Televisão pequena, 300 reais. Geladeira, 500 reais. Sofá e mesa, 200 reais. Total, 3.300 reais. Nem 5% do que precisava. Clara olhou ao redor do apartamento pequeno. Não havia mais nada de valor. Tudo ali era básico, necessário, impossível de vender sem tornar a vida ainda mais difícil. Pegou o celular e começou a ligar para todos os conhecidos, parentes distantes, amigas de trabalho, vizinhos. Explicava a situação, pedia emprestado, implorava por qualquer ajuda. A maioria se solidarizava, mas ninguém tinha dinheiro suficiente para fazer diferença real. Se eu conseguisse 1.000 reais seria muito, uma prima disse. Mas não tenho nem isso agora. Posso ajudar com 200 reais na próxima semana? Prometeu uma colega de trabalho. Eram ofertas generosas de pessoas que também tinham pouco, mas Clara sabia que não seria suficiente, nem perto do suficiente. Enquanto isso, Eduardo estava em seu escritório analisando os relatórios de gastos das 3 mulheres. Em apenas 2 dias, elas haviam gasto 540 mil reais. Beatriz sozinha gastara 210 mil em roupas e joias. Larissa, 180 mil em equipamentos. Amanda, 150 mil em arte. Eduardo pegou uma calculadora e fez uma conta simples. O que as 3 gastaram em futilidades em 2 dias daria para pagar quase 7 cirurgias como a que Miguel precisava. Fechou o relatório e pegou o celular. Ligou para Dr. Henrique. Doutor, sobre o caso do menino Miguel Mendes. Qual exatamente é a situação? Grave, Sr. Eduardo. Muito grave. Se não operarmos em 15 dias, perdemos a chance. É uma criança linda,
inteligente, mas a família não tem condições financeiras. E se alguém quisesse custear a cirurgia? Seria um milagre. Salvaria a vida da criança. Eduardo ficou em silêncio por alguns segundos. Doutor, vou custear a cirurgia, mas com uma condição. Não podem saber que fui eu. A mãe não pode descobrir. Como assim? Digam que foi um doador anônimo. É muito importante que Clara nunca saiba minha identidade. Dr. Henrique concordou, intrigado com o pedido, mas sem questionar. Eduardo desligou e olhou pela janela. Estava prestes a tomar uma decisão que mudaria tudo. Mas primeiro, queria ver até onde o desespero de Clara a levaria. Queria ver o que uma mãe faria quando não tivesse mais nenhuma opção. Naquela tarde, Clara vendeu a aliança de casamento numa joalheria do centro. O dono ofereceu R$ 1.200, menos do que ela esperava. Pegou o dinheiro e foi direto vender o relógio da mãe em outro lugar. R$ 800, conforme calculara. Voltou para casa com R$ 2.000 no bolso e um aperto no peito que doía fisicamente. Havia vendido as duas únicas lembranças que tinha das pessoas mais importantes da vida. O marido que morrera num acidente quando Miguel era bebê, e a mãe que criara ela sozinha depois que o pai as abandonou. Miguel estava dormindo no sofá, ainda fraco da crise da madrugada anterior. Clara se ajoelhou ao lado dele e sussurrou. Mamãe vai dar um jeito, meu amor. Não sei como, mas vou dar um jeito. Pegou o celular e fez algo que jamais imaginou fazer. Criou um perfil numa plataforma de financiamento coletivo. Escreveu a história de Miguel, colocou fotos dele sorrindo, explicou sobre a cirurgia urgente. Por favor, ajudem a salvar meu filho, ela escreveu, as lágrimas caindo sobre a tela do celular velho. Publicou a campanha e compartilhou com todos os contatos que tinha. Em 2 horas, havia arrecadado R$ 300 de pessoas que mal a conheciam, mas que se sensibilizaram com a história. Era um começo, minúsculo, insuficiente, mas era um começo. Naquela noite, enquanto Clara planejava vender os móveis da casa no dia seguinte, Eduardo fez uma segunda ligação para Dr. Henrique. Doutor, mudei de ideia sobre custear a cirurgia. Como assim? Não vou pagar agora. Quero esperar mais alguns dias. Senhor Eduardo, mas a criança... A criança vai ficar bem, mas preciso que algo aconteça antes, algo que vai mudar toda essa história. Eduardo desligou, deixando o Dr. Henrique confuso e preocupado. A verdade é que Eduardo havia elaborado um plano muito mais complexo do que qualquer pessoa poderia imaginar. Um plano que testaria não apenas o caráter das 3 mulheres com os cartões, mas também tocaria o coração delas de uma forma que nunca esqueceriam. Clara passou aquela noite acordada, fazendo contas impossíveis, criando planos desesperados, orando por um milagre que parecia nunca chegar. Não fazia ideia de que o milagre estava mais perto do que imaginava, e que viria de onde menos esperava. 10 dias. Restavam apenas 10 dias para a cirurgia de Miguel quando Clara chegou à mansão Palácio Dourado naquela manhã. Havia dormido 2 horas na cadeira do hospital, onde Miguel passara mais uma noite em observação. O menino estava estável, mas cada dia que passava, sua respiração ficava mais difícil. Clara tentava manter a compostura, mas seus olhos estavam vermelhos de tanto chorar. Havia conseguido arrecadar apenas R$ 8.000 com a venda de todos os móveis da casa e as doações online. Ainda faltavam R$ 72.000 que ela simplesmente não sabia de onde tirar. Enquanto limpava o salão principal, não conseguia parar de fazer contas mentais desesperadas. Se conseguisse trabalhar 20 horas por dia pelos próximos anos, se pedisse emprestado para agiotas, se vendesse até mesmo o apartamento pequeno onde moravam, nada chegava nem perto do valor necessário. Eduardo estava em seu escritório quando ouviu um ruído estranho vindo do corredor. Parecia alguém chorando baixinho. Abriu a porta e viu Clara ajoelhada no chão, limpando as manchas do piso de mármore, mas com lágrimas escorrendo pelo rosto que ela tentava esconder. Por alguns minutos ele apenas observou. Viu como ela parava de vez em quando para secar os olhos na manga do uniforme, como sua respiração saía entrecortada, como suas mãos tremiam enquanto esfregava o chão. Clara, ele disse suavemente. Ela se assustou e se levantou rapidamente, tentando compor a aparência. Desculpe, Sr. Eduardo. Já estou terminando aqui.
Está tudo bem com você? Sim, senhor. Está tudo normal. A voz dela falhou na última palavra. Eduardo se aproximou devagar. Clara, eu trabalho com pessoas há muitos anos. Sei reconhecer quando alguém está passando por uma situação difícil. Não é nada que o senhor precise se preocupar. E se eu quiser me preocupar? A pergunta pegou Clara desprevenida. Ela olhou nos olhos de Eduardo e viu algo que nunca havia notado antes. Não era apenas curiosidade. Era preocupação genuína. O senhor tem seus próprios problemas para resolver, ela murmurou. Meus problemas podem esperar. Os seus parecem urgentes. Clara sentiu as pernas fraquejarem. Fazia tanto tempo que ninguém perguntava como ela estava de verdade, que ninguém oferecia um ombro, que ninguém parecia se importar com sua dor. Senhor Eduardo, eu não posso. Não devo misturar vida pessoal com trabalho. Esqueça que eu sou seu patrão por alguns minutos. Fale comigo como se fosse um amigo preocupado. A palavra amigo foi como uma faca no peito de Clara. Quando foi a última vez que teve um amigo de verdade? Alguém com quem pudesse desabafar sem medo de julgamento? É meu filho, ela sussurrou, a voz quase inaudível. Eduardo se aproximou mais. O Miguel? Clara se surpreendeu que ele soubesse o nome do menino. O senhor conhece meu filho? Ouvi você falar dele algumas vezes ao telefone. Sempre com muito carinho. Ele está doente, muito doente. As palavras saíram como uma confissão dolorosa. Eduardo pegou uma cadeira e a colocou perto de Clara. Sente-se. Me conta o que está acontecendo. Clara hesitou por alguns segundos, mas a gentileza na voz de Eduardo quebrou todas as suas resistências. Sentou-se e, pela primeira vez em anos, desabafou completamente com alguém. Miguel nasceu com um problema no coração. Sempre soubemos que um dia ele precisaria de cirurgia, mas os médicos diziam que podíamos esperar até ele crescer mais. Eduardo escutava em silêncio, observando como a dor transformava o rosto dela. Semana passada, ele teve uma crise terrível. Os médicos disseram que não podemos mais esperar. A cirurgia precisa ser feita em 10 dias ou... Clara não conseguiu terminar a frase. Ou o quê? Ou perdemos ele para sempre. Eduardo sentiu o peito apertar. E quanto custa essa cirurgia? 80 mil reais. Clara disse o número como se fosse uma quantia impossível, astronômica. Eduardo fez cálculos rápidos na cabeça. 80 mil reais. Menos do que Beatriz havia gastado apenas em joias nos últimos dias. Menos do que Larissa pagou por um único equipamento de filmagem. Menos do que Amanda investiu numa única obra de arte. Clara, você já conseguiu juntar alguma coisa? 8 mil reais. Vendi tudo que tinha na vida. Aliança de casamento, relógio da minha mãe, todos os móveis de casa. Criei uma campanha na internet, mas... Ela balançou a cabeça desesperada. Mas ainda faltam 72 mil. Exato. E eu não sei de onde vou tirar esse dinheiro. Trabalho em 3 lugares, faço tudo o que posso. Mas não é suficiente. Nunca é suficiente. Eduardo observou Clara desabar completamente. Viu uma mãe corajosa que havia lutado a vida inteira sozinha, que trabalhava até a exaustão, que vendera as últimas lembranças preciosas para tentar salvar o filho. Clara, por que você nunca me falou sobre isso antes? Porque tenho medo. Medo de quê? Medo de que o senhor me demita. Medo de que pense que sou funcionária problemática. Este trabalho é importante demais para mim. Se eu perder este emprego, não consigo nem pagar os remédios do Miguel. Você acha mesmo que eu demitir alguém por ter um filho doente? Clara olhou nos olhos dele. Não sei mais o que pensar de nada, senhor Eduardo. Estou tão desesperada que não consigo raciocinar direito. Eduardo se levantou e caminhou até a janela. Por alguns minutos, ficou em silêncio, observando o jardim. Clara permaneceu sentada, se perguntando se havia cometido um erro terrível ao se abrir daquele jeito. Clara, ele disse finalmente, obrigado por confiar em mim. Obrigado por me ouvir. E se eu dissesse que conheço pessoas que poderiam ajudar? O coração de Clara deu um pulo. Como assim? Conheço médicos, pessoas influentes, gente que às vezes ajuda em casos como este. O senhor faria isso? Conversaria com essas pessoas? Eduardo se virou para ela. Faria, mas preciso de alguns dias para organizar as coisas. Alguns dias? Senhor Eduardo,
Restam apenas 10 dias. Eu sei. Vou fazer o possível. Clara se levantou e, num impulso, segurou as mãos de Eduardo. Se o senhor conseguir ajudar de alguma forma, de qualquer forma, juro que trabalharei o resto da vida para retribuir. Eduardo olhou para aquelas mãos calejadas que seguravam as suas. Mãos que trabalhavam sem parar, que limpavam, que cuidavam, que nunca pediram nada além de uma chance. Clara, você não me deve nada. Mães como você merecem toda a ajuda do mundo. Por quê? Por que o senhor se importa comigo? Eduardo hesitou. Não podia contar toda a verdade ainda. Porque sei reconhecer uma pessoa de valor quando encontro uma. Clara voltou ao trabalho naquela manhã com uma esperança pequena, mas real. Pela primeira vez em semanas, sentiu que talvez não estivesse completamente sozinha naquela luta. Eduardo voltou para o escritório e pegou o telefone. Mas não ligou para Dr. Henrique como Clara esperaria. Ligou para outro número. Investigador Marcos, preciso de informações detalhadas sobre 3 pessoas. Beatriz Moreira, Larissa Fernandes e Amanda Costa. Quero saber tudo sobre elas. Família, histórico, caráter, valores pessoais. É urgente. Quanto tempo tenho? 48 horas. Eduardo desligou e abriu uma pasta nova na mesa. Escreveu na capa, Operação Coração. Seu plano estava entrando na fase mais crucial. Nas próximas horas, enquanto Clara trabalhava com uma energia renovada pela esperança, as 3 portadoras dos cartões dourados continuavam suas compras extravagantes. Beatriz comprou uma coleção de bolsas que custou 30 mil reais. Larissa contratou uma equipe de filmagem profissional por 50 mil. Amanda investiu em 2 esculturas raras por 40 mil cada. Em 2 dias, haviam gasto mais 170 mil reais. Mais que o dobro do que salvaria a vida de Miguel. Naquela noite, Eduardo recebeu o relatório do investigador. Leu cada página cuidadosamente, analisou cada detalhe das vidas das 3 mulheres. O que descobriu? Confirmou suas suspeitas e definiu completamente o próximo passo do plano. Pegou o telefone e fez 3 ligações. Uma para Beatriz, uma para Larissa, uma para Amanda. Preciso vê-las amanhã na mansão. Tenho algo muito importante para discutir. Algo que pode mudar completamente a vida de vocês. As 3 concordaram imediatamente, curiosas sobre o que Eduardo tinha para falar. Ele desligou o último telefone e olhou para a foto que tinha na mesa. Uma criança sorrindo, de aproximadamente a idade de Miguel. Seus próprios olhos se encheram de lágrimas. Desta vez vai ser diferente. Ele sussurrou para a foto. Desta vez vou conseguir salvar. O teste de Eduardo estava prestes a revelar sua verdadeira face. E Clara ainda não fazia ideia de que sua confissão desesperada havia desencadeado uma sequência de eventos que mudaria a vida de todos para sempre. 8 dias. Restavam apenas 8 dias quando Beatriz, Larissa e Amanda chegaram à mansão Palazzo Dourado naquela tarde. As 3 estavam curiosas e animadas, imaginando que Eduardo as chamara para elogiar como haviam usado os cartões ou talvez para anunciar o próximo passo da competição. Beatriz chegou numa limusine alugada, ostentando um vestido novo de 15 mil reais. Larissa desceu de um carro importado que havia comprado no impulso, gravando sua entrada para as redes sociais. Amanda trazia uma pasta elegante, presumindo que seria uma reunião de negócios importante. Clara estava trabalhando no jardim quando viu as 3 chegarem. Seu coração apertou. Nos últimos 2 dias, Eduardo não havia dado nenhuma notícia sobre as pessoas influentes que conhecia. Miguel estava cada vez mais fraco, e ela começava a perder a esperança que havia ganhado após a conversa com Eduardo. Meninas! Eduardo as recebeu no salão principal com aquele sorriso enigmático, mas havia algo diferente em seus olhos. Uma seriedade que elas não conseguiam decifrar. Eduardo, que mistério é esse? Beatriz perguntou, ajeitando o colar de diamantes novo. Estamos morrendo de curiosidade. Imagino que sim. Sentem-se, por favor. Temos muito o que conversar. As 3 se acomodaram nas poltronas de couro, ansiosas. Eduardo caminhou até sua mesa e pegou 3 pastas grossas. Antes de revelar o motivo desta reunião, ele começou. Gostaria de parabenizá-las. Em uma semana, vocês conseguiram algo impressionante. O quê? Larissa perguntou, já preparando o celular para gravar. Vocês gastaram juntas
R$ 740 mil em 7 dias. As três sorriram orgulhosas, interpretando aquilo como elogio. Foi fácil, Beatriz riu. Quando se tem bom gosto, o dinheiro encontra seu caminho. Concordo plenamente, Eduardo disse, mas seu tom estava ficando mais sério. Principalmente quando não é seu próprio dinheiro. O comentário causou um silêncio desconfortável. Amanda franziu as sobrancelhas. Como assim, Eduardo? Como assim, Amanda? Vocês gastaram quase 3/4 de 1 milhão em uma semana. Dinheiro que eu dei de presente. Acham que isso diz alguma coisa sobre o caráter de vocês? Diz que soubemos aproveitar uma oportunidade, Larissa respondeu defensivamente. Interessante interpretação. Eduardo abriu a primeira pasta. Beatriz, você gastou R$ 280 mil. Roupas, joias, acessórios, tratamentos de beleza. Posso saber qual foi o critério para essas compras? Critério? Comprei coisas que sempre quis ter. Não há nada de errado nisso. Claro que não. Larissa, você gastou 250 mil. Equipamentos, carros, viagens. Tudo para sua carreira nas redes sociais? Exato. Investimento profissional. Meus seguidores merecem conteúdo de qualidade. E Amanda? 210 mil em arte e decoração. Investimentos, como você disse? Sim. A arte valoriza com o tempo. Foram compras inteligentes. Eduardo fechou as pastas e olhou para as três mulheres. Sabem o que me impressiona mais em tudo isso? O quê? Perguntaram quase em coro. É que em nenhum momento nenhuma de vocês pensou em usar esse dinheiro para ajudar alguém. O silêncio foi pesado. Beatriz cruzou os braços incomodada. Eduardo, o dinheiro era nosso para usar como quiséssemos. Você disse isso. Disse sim. E vocês me mostraram exatamente quem são. Como assim? Amanda se levantou claramente irritada. Eduardo caminhou até a janela e apontou para o jardim, onde Clara estava podando as plantas com movimentos cansados. Vem aquela mulher ali? As três olharam na direção que Eduardo apontava. A empregada? Larissa perguntou com desprezo. O nome dela é Clara. Clara Mendes. Trabalha aqui há 3 anos. Também trabalha num hospital de madrugada e limpa 2 escritórios durante a tarde. E o que isso tem a ver conosco? Beatriz perguntou impaciente. Tem tudo a ver. Eduardo se virou para elas, e agora sua expressão estava completamente séria. Clara tem um filho de 8 anos chamado Miguel. Ele nasceu com um problema cardíaco grave. Amanda suspirou impaciente. Eduardo, para onde você quer chegar com isso? Quero chegar ao fato de que, enquanto vocês gastavam R$ 740 mil em futilidades, o filho dela estava morrendo por falta de R$ 80 mil para uma cirurgia. O impacto da informação foi como um soco no estômago das três. Larissa largou o celular. Beatriz parou de brincar com o colar. Amanda se sentou devagar. 80 mil? Beatriz murmurou. 80 mil. Menos do que qualquer uma de vocês gastou em um único dia. Larissa tentou se defender. Mas nós não sabíamos. Não sabiam porque não quiseram saber. Em uma semana aqui, alguma de vocês perguntou o nome de um funcionário? Demonstrou interesse pela vida de alguém além de si mesmas? O silêncio era constrangedor porque a resposta era óbvia. Clara vendeu a aliança de casamento para tentar juntar dinheiro. Eduardo continuou. Vendeu o relógio que ganhou da mãe, vendeu todos os móveis da casa. Trabalha 20 horas por dia. E conseguiu juntar apenas 8 mil. Amanda cobriu o rosto com as mãos. Eduardo, nós não... Vocês não o quê? Não são obrigadas a se importar? Estão certas. Não são obrigadas. Eduardo pegou outra pasta da mesa. Mas eu esperava que fossem humanas o suficiente para se importar. O que é essa pasta? Beatriz perguntou com a voz trêmula. Relatório do investigador que contratei sobre vocês três. As mulheres se entreolharam alarmadas. Beatriz, você tem 2 irmãs que passaram necessidades na infância. Sua mãe trabalhou como faxineira para pagar seus estudos. Você já foi pobre. Beatriz empalideceu. Eduardo, Larissa. Seu pai morreu quando você era adolescente. Sua mãe criou você sozinha, igual a Clara. Você sabe o que é passar dificuldades. Larissa começou a chorar baixinho. Amanda, você perdeu um irmão mais novo por causa de um problema médico que a família não conseguiu custear. Tinha a idade exata do Miguel. Amanda desabou na poltrona.
as lágrimas escorrendo pelo rosto. Todas vocês já foram vulneráveis. Todas já precisaram de ajuda. E quando tiveram a chance de ajudar alguém na mesma situação, escolheram o egoísmo. Mas nós não sabíamos da situação dela, Beatriz gritou desesperada. Não sabiam porque não quiseram saber. Eduardo elevou a voz pela primeira vez. Vocês passaram uma semana inteira nesta casa e trataram Clara como se fosse invisível. O choro das 3 mulheres tomou conta do salão. Eduardo respirou fundo e suavizou o tom. O teste nunca foi sobre como vocês gastariam o dinheiro. Foi sobre se vocês conseguiriam enxergar alguém que precisasse de ajuda. Então foi tudo uma farsa? Larissa soluçou. Não foi uma farsa. Foi um espelho. E vocês não gostaram do que viram refletido. Eduardo caminhou até a mesa e pegou os 3 cartões dourados. Agora preciso que devolvam os cartões. Devolver? Amanda murmurou. Sim, o teste acabou. E vocês falharam. As 3 entregaram os cartões em silêncio, completamente destruídas pela tomada de consciência. Eduardo, Beatriz sussurrou. Ainda dá tempo? Ainda podemos ajudar o menino? Restam 8 dias para a cirurgia. Então vamos pagar. Larissa se levantou animada. Juntas, podemos pagar a cirurgia. Agora vocês querem ajudar? Depois que descobriram que estavam sendo testadas? Não é por isso, Amanda protestou. É porque finalmente entendemos. Entenderam o quê? Que enquanto a gente gastava dinheiro em coisas que não precisávamos, uma mãe estava desesperada tentando salvar o filho. Eduardo observou as 3 mulheres chorando genuinamente. Viu arrependimento real, não apenas culpa por terem sido pegas. Se eu permitir que paguem a cirurgia, como vou saber se é arrependimento genuíno ou apenas culpa por terem falhado no teste? Porque a gente já falhou mesmo, Beatriz disse entre lágrimas. Não tem como mudar isso, mas ainda podemos salvar uma vida. E não queremos nada em troca, Larissa completou. Nem reconhecimento, nem perdão. Queremos apenas que o menino viva. Eduardo ficou em silêncio por longos minutos, observando as 3. Depois, pegou o telefone e discou. Doutor Henrique, sou Eduardo Santana. A cirurgia do Miguel pode ser marcada. O pagamento está garantido. As 3 mulheres desabaram em lágrimas de alívio. Mas vocês vão pagar juntas, Eduardo disse depois de desligar. E vão acompanhar todo o processo. Quero que vejam de perto o que quase perderam por egoísmo. Claro, as 3 concordaram. E tem mais uma coisa. O quê? Eduardo olhou pela janela onde Clara continuava trabalhando, sem saber que sua vida estava prestes a mudar para sempre. Clara não pode saber que vocês estão pagando por causa de um teste. Ela precisa acreditar que são 3 pessoas genuinamente bondosas que quiseram ajudar uma mãe em desespero. Por quê? Porque ela merece acreditar na bondade das pessoas, não na culpa delas. Naquela tarde, 3 mulheres que chegaram orgulhosas de seus gastos excessivos saíram transformadas pela lição mais dura de suas vidas. E Clara, que não fazia ideia do que acontecera no salão, estava prestes a receber a notícia que mudaria tudo. O plano de Eduardo havia funcionado perfeitamente. Mas a parte mais emocionante ainda estava por vir. 5 da manhã. 6 dias exatos restavam quando o telefone de Clara tocou. Ela saltou da cama assustada. Ligações na madrugada nunca traziam boas notícias. Do outro lado da linha, a voz da enfermeira Carla tremia de urgência. Clara, precisa vir ao hospital agora. Miguel teve outra crise durante a noite. O mundo desabou novamente. Clara correu pelas ruas desertas numa corrida desesperada contra o tempo. Quando chegou à emergência, encontrou Miguel consciente, mas com aquela palidez que ela já conhecia e temia. Mãe, ele sussurrou quando a viu. Sonhei que você estava chorando. Clara segurou as lágrimas. Bobagem, meu amor. Mamãe não estava chorando. Doutor Henrique se aproximou com uma expressão que Clara nunca havia visto no rosto dele. Era preocupação misturada com algo que parecia esperança. Clara, preciso falar com você. Em particular. Eles saíram para o corredor. O médico respirou fundo antes de começar. O coração do Miguel está se deteriorando mais rápido que o esperado. A janela para a cirurgia diminuiu para 4 dias. 4 dias? Clara sentiu as pernas bambas. Mas, doutor, eu ainda não consegui o dinheiro.
Ainda faltam 72 mil reais. Clara, Dr. Henrique colocou a mão no ombro dela. Sobre isso, aconteceu algo inacreditável. O quê? 3 mulheres apareceram aqui ontem à noite. Elas souberam da situação do Miguel e querem custear toda a cirurgia. Clara olhou para o médico como se ele estivesse falando em outra língua. Como assim? Que mulheres? Não posso dar muitos detalhes por questões de privacidade, mas elas se comoveram profundamente com a história de vocês. Querem pagar tudo sem pedir nada em troca. Mas por quê? Elas nem me conhecem. Às vezes existem anjos na terra, Clara, e parece que vocês encontraram 3 deles. Clara desabou a chorar ali mesmo no corredor do hospital. Eram lágrimas de alívio, de gratidão, de uma felicidade tão intensa que doía fisicamente. Quando pode ser feita a cirurgia? Amanhã de manhã. Já marquei com o melhor cirurgião cardíaco do país. Clara mal conseguia acreditar. Depois de semanas de desespero, depois de vender tudo o que tinha, depois de noites sem dormir calculando impossibilidades, a resposta havia chegado como um milagre. Quando voltou para o quarto de Miguel, ele estava dormindo tranquilamente. Clara se ajoelhou ao lado da cama e sussurrou uma oração de gratidão, prometendo que um dia descobriria quem eram essas 3 mulheres para agradecer pessoalmente. Do outro lado da cidade, na mansão Palazzo Dourado, Eduardo terminava de organizar os últimos detalhes do que ele havia chamado de Operação Coração. Beatriz, Larissa e Amanda chegaram às 6 da manhã, conforme combinado. Como está o menino? Beatriz perguntou assim que entrou. Estável. A cirurgia foi marcada para amanhã. Eduardo respondeu. E Clara? Como ela reagiu quando soube sobre o pagamento? Larissa quis saber. Chorou de gratidão. Acha que vocês são anjos enviados por Deus. Amanda baixou a cabeça. Se ela soubesse a verdade... A verdade é que vocês vão salvar a vida de uma criança. Eduardo disse firmemente. O motivo inicial não importa mais. O que importa é o que vocês escolheram fazer depois de abrir os olhos. Eduardo. Beatriz hesitou. Posso perguntar uma coisa? Claro. Por que isso é tão importante para você? Por que elaborou esse teste todo? Eduardo ficou em silêncio por alguns segundos. Caminhou até a mesa e pegou a foto que mantinha sempre por perto. Era de um menino de aproximadamente 8 anos, sorrindo, usando um uniforme de escola. Este era meu filho, Gabriel. As 3 mulheres se aproximaram para ver melhor a foto. O menino era lindo, com olhos brilhantes, cheios de vida. Amanda perguntou suavemente. Gabriel morreu há 3 anos. Também tinha problema no coração. Também precisava de cirurgia urgente. O silêncio no salão foi absoluto. Eduardo continuou, a voz embargada pela primeira vez. Eu tinha dinheiro para pagar 1000 cirurgias. Tinha os melhores médicos do mundo à disposição. Mas cometi um erro terrível. Que erro? Larissa sussurrou. Achei que tinha tempo. Os médicos disseram que a cirurgia podia esperar mais algumas semanas. Eu estava fechando um negócio importante. Queria terminar antes de me dedicar completamente ao Gabriel. Eduardo parou, tentando controlar a emoção que ameaçava explodir. Escolhi trabalho ao invés do meu filho. E quando finalmente decidi operar, era tarde demais. O coração dele parou 2 horas antes da cirurgia programada. Beatriz cobriu a boca, chocada. Larissa e Amanda estavam chorando silenciosamente. Por isso criei este teste, Eduardo continuou. Queria encontrar pessoas que fossem capazes de colocar uma vida acima de interesses pessoais. Pessoas que não cometessem o mesmo erro que eu cometi. Mas nós falhamos no teste, Amanda disse entre lágrimas. Falharam inicialmente. Mas quando souberam da verdade, escolheram salvar Miguel mesmo sabendo que não ganhariam nada com isso. Isso mostra quem vocês realmente são. Eduardo guardou a foto do filho com cuidado. Gabriel teria a idade do Miguel hoje. Cada vez que vejo aquele menino, vejo meu filho. E desta vez vou conseguir salvar. As 3 mulheres estavam destruídas pela revelação. Entenderam finalmente por que Eduardo havia criado aquele teste elaborado, por que estava disposto a gastar tanto dinheiro para testar o caráter delas. Eduardo, Beatriz disse, nós queremos fazer mais do que pagar a cirurgia. Como assim? Queremos criar um fundo permanente.
Para outras crianças como Miguel. Crianças como Gabriel. Um fundo? Sim, Larissa se juntou. Com nosso próprio dinheiro. Não o dinheiro dos cartões. Nosso dinheiro real. Amanda concordou. Vamos vender tudo o que compramos com os cartões. Carros, joias, equipamentos, arte, tudo. E vamos usar esse dinheiro para ajudar outras famílias. Eduardo olhou para as 3 mulheres e viu algo que não esperava encontrar. Viu transformação genuína. Viu pessoas que haviam entendido a lição mais importante da vida. Vocês têm certeza disso? Absoluta. As 3 responderam em uníssono. Naquele momento, o telefone de Eduardo tocou. Era Dr. Henrique e seu tom estava alterado. Eduardo, temos um problema. Que problema? Miguel teve uma complicação. O coração dele está falhando mais rápido. Não podemos esperar até amanhã. A cirurgia tem que ser hoje, nas próximas horas, ou perdemos ele. Eduardo sentiu o sangue gelar. Era exatamente o que havia acontecido com Gabriel. A sensação de déjà-vu foi devastadora. Doutor, preparem tudo. Estou indo para aí agora. Eduardo. Dr. Henrique hesitou. Há mais uma coisa. O quê? Clara desconfia que há algo estranho na situação. Ela está fazendo perguntas sobre as 3 mulheres. Acho que ela vai descobrir sobre o teste. Eduardo olhou para Beatriz, Larissa e Amanda. Vamos todos para o hospital, agora. E se Clara descobrir a verdade? Beatriz perguntou preocupada. Se descobrir, vamos contar tudo. Mas primeiro, vamos salvar aquele menino. Eles saíram da mansão em direção ao hospital, cada um carregando o peso de suas próprias culpas e esperanças. Eduardo lutava contra as memórias traumáticas de Gabriel. As 3 mulheres lutavam contra a culpa de quase terem ignorado uma criança que precisava delas. Quando chegaram ao Hospital São Miguel, encontraram Clara no corredor, caminhando de um lado para outro em pânico total. Meu filho está morrendo, ela gritou quando viu pessoas se aproximando. Eles levaram ele para a cirurgia de emergência, e eu não sei se vai dar tempo. Foi nesse momento que Clara olhou diretamente para Eduardo e as 3 mulheres. Seus olhos se arregalaram de reconhecimento e confusão. Senhor Eduardo, o que o senhor está fazendo aqui? Eduardo respirou fundo. A verdade estava prestes a vir à tona, bem no momento mais crucial da vida de Miguel. E nem ele sabia ainda se isso salvaria ou destruiria tudo que haviam construído. O corredor do hospital estava em silêncio absoluto. Clara olhava fixamente para Eduardo, depois para Beatriz, Larissa e Amanda. Sua mente tentava processar por que seu patrão e aquelas mulheres elegantes estavam ali no momento mais desesperador de sua vida. Senhor Eduardo, ela repetiu, a voz tremendo, por que o senhor está aqui? Como soube que Miguel... Eduardo respirou fundo. Era chegada a hora da verdade. Clara, preciso te contar algo muito importante. O quê? Meu filho está morrendo ali dentro e vocês... Somos nós. Beatriz interrompeu, se aproximando com lágrimas nos olhos. Somos nós as 3 mulheres que pagaram a cirurgia. Clara ficou muda. Olhou para cada uma delas, tentando entender. Vocês? Mas como? Por quê? É uma longa história, Larissa disse suavemente. E prometo que vamos contar tudo. Mas primeiro, vamos torcer juntas para que Miguel fique bem. Antes que Clara pudesse fazer mais perguntas, Dr. Henrique apareceu no corredor com roupas cirúrgicas. Sua expressão estava séria, mas havia algo diferente em seus olhos. Como está meu filho? Clara correu para ele. Clara, a cirurgia foi mais complexa do que esperávamos. O coração do Miguel estava muito mais comprometido. Clara sentiu as pernas falharem. Eduardo a segurou pelo braço para evitar que caísse. Ele não resistiu? Ela sussurrou. Ele resistiu. Dr. Henrique sorriu pela primeira vez. Miguel é um guerreiro. A cirurgia foi um sucesso completo. Ele vai se recuperar totalmente. O grito de alegria de Clara ecoou por todo o corredor do hospital. Ela desabou nos braços de Eduardo, chorando de alívio, de gratidão, de uma felicidade que não cabia no peito. Meu filho vai viver, ela repetia entre lágrimas. Meu filho vai viver. Beatriz, Larissa e Amanda também choravam, abraçadas umas nas outras. Elas haviam ajudado a salvar uma vida. Pela primeira vez em anos, se sentiam verdadeiramente úteis.
Quando posso vê-lo? Clara perguntou ao médico. Em algumas horas. Ele está se recuperando da anestesia. Mas posso garantir que vai acordar pedindo a mamãe dele. Clara se virou para as 4 pessoas que estavam ali com ela. Agora, quero que me expliquem tudo. Por que vocês fizeram isso? Como souberam da situação do Miguel? Eduardo olhou para as 3 mulheres. Era hora de contarem toda a verdade. Clara, ele começou. Você se lembra do teste que fiz com os cartões dourados? Lembro. 3 mulheres ganharam cartões sem limite. Essas são as 3 mulheres. Clara olhou novamente para Beatriz, Larissa e Amanda. Vocês? Nós. Amanda confirmou. E temos muito que nos desculpar contigo. Como assim? Eduardo puxou cadeiras para todos se sentarem. Clara, o teste nunca foi realmente sobre como elas gastariam o dinheiro. Era sobre se elas conseguiriam enxergar alguém que precisasse de ajuda. Não entendo. Durante uma semana, elas gastaram mais de 700 mil reais em luxos desnecessários, Eduardo explicou. Enquanto você trabalhava ao lado delas, desesperada tentando juntar 80 mil para salvar seu filho, Clara processou a informação lentamente. Vocês sabiam da situação do Miguel? Não, Beatriz respondeu rapidamente. Não sabíamos, e essa é nossa maior vergonha. Como não sabiam? Porque não quisemos saber, Larissa disse, a voz embargada. Porque te tratamos como se você fosse invisível. Gastamos fortunas em coisas que não precisávamos, Amanda completou. Enquanto você vendia até sua aliança de casamento para tentar salvar seu filho. Clara ficou em silêncio, absorvendo cada palavra. Então, algo mudou em sua expressão. E por que me contaram a verdade? Poderiam ter continuado fingindo que eram pessoas bondosas. Porque vocês merecem a verdade, Eduardo disse. E porque elas realmente se transformaram. Como assim? Beatriz se levantou e se ajoelhou na frente de Clara. Clara, eu cresci pobre. Minha mãe trabalhou como faxineira para pagar meus estudos. Eu já fui você. E quando tive chance de ajudar alguém na mesma situação, escolhi o egoísmo. Larissa se juntou a ela. Meu pai morreu quando eu era adolescente. Minha mãe me criou sozinha, igual você está criando Miguel. Eu deveria ter te enxergado, deveria ter me solidarizado contigo. Amanda também se ajoelhou. Perdi um irmão mais novo por falta de dinheiro para tratamento médico. Ele tinha a idade do Miguel. Eu, mais do que ninguém, deveria ter entendido seu desespero. Clara olhou para as 3 mulheres ajoelhadas à sua frente, pedindo perdão. E agora? Por que decidiram me ajudar? Porque Eduardo nos mostrou quem realmente éramos, Beatriz respondeu. E não gostamos do que vimos. E porque mesmo tendo falhado no teste, ainda podíamos salvar uma vida. Larissa completou. Perdão, Clara, Amanda disse. Perdão por quase termos deixado seu filho morrer por nossa cegueira. Clara ficou em silêncio por longos minutos. Depois, fez algo que ninguém esperava. Levantou as 3 mulheres e as abraçou. Obrigada, ela sussurrou. Obrigada por terem aberto os olhos. Obrigada por terem salvado meu filho. Como pode nos perdoar? Beatriz perguntou surpresa. Porque vocês mudaram. Porque escolheram fazer o certo quando souberam a verdade. E porque meu filho está vivo graças a vocês. Eduardo observava a cena com o coração apertado. Clara, tem mais uma coisa que preciso te contar. O quê? Eduardo tirou do bolso a foto de Gabriel. Eu também já fui você. Tive um filho que precisava de cirurgia no coração. Clara pegou a foto. Ele é lindo. Como se chama? Chamava Gabriel. Ele morreu há 3 anos. Clara cobriu a boca, chocada. Eduardo, eu sinto muito. Ele morreu porque eu escolhi trabalho ao invés dele. Porque achei que tinha tempo. Porque cometi o mesmo erro que essas 3 quase cometeram contigo. Por isso você criou o teste? Por isso, queria encontrar pessoas capazes de priorizar uma vida. Pessoas que não cometessem meu erro. Clara devolveu a foto com carinho. Gabriel estaria orgulhoso do que você fez hoje. Espero que sim. Porque desta vez consegui salvar. Nesse momento, Dr. Henrique voltou sorrindo. Clara, Miguel acordou. Está perguntando por você. Clara correu para o quarto, seguida pelos outros 4. Quando viu Miguel acordado, sorrindo fraquinho, mas vivo, desabou a chorar novamente. Mãe! Miguel disse com a voz rouca. Sonhei que tinha muita gente torcendo por mim. Não foi sonho, meu amor.
Tinha sim. Miguel olhou para Eduardo e as 3 mulheres. Quem são eles? Clara sorriu através das lágrimas. São os anjos que salvaram sua vida. Anjos de verdade? Anjos que aprenderam a voar, Clara respondeu, olhando para cada um deles. Semanas depois, Miguel estava completamente recuperado. Mas a história não terminou ali. Beatriz, Larissa e Amanda cumpriram a promessa que fizeram. Venderam todos os itens que haviam comprado com os cartões dourados e criaram o Fundo Gabriel Miguel, uma organização que custeava cirurgias cardíacas para crianças carentes. Eduardo se tornou presidente da organização. Clara foi contratada como coordenadora, deixando de ser faxineira para se dedicar a ajudar outras famílias que passavam pelo mesmo desespero que ela viveu. Em um ano, o Fundo Gabriel Miguel havia custeado 57 cirurgias cardíacas infantis. 57 crianças que estavam vivas, porque 4 pessoas decidiram que uma vida vale mais que qualquer luxo. Na festa de aniversário de 9 anos de Miguel, realizada na mansão Palácio Dourado, Clara fez um discurso emocionado para todos os presentes. Há um ano, eu era uma mãe desesperada que vendia suas últimas lembranças para tentar salvar o filho. Hoje, sou coordenadora de um projeto que já salvou 57 crianças. Ela olhou para Eduardo, Beatriz, Larissa e Amanda. Aprendi que as pessoas podem mudar, que o erro não define quem somos, mas sim o que fazemos depois de reconhecer nossos erros. Aprendi que anjos existem, mas nem sempre têm asas. Às vezes têm cartões de crédito e precisam aprender a usá-los com o coração. Miguel, completamente curado e cheio de vida, se aproximou do microfone. Quero agradecer a todos que me salvaram. Especialmente ao tio Eduardo, que perdeu o Gabriel, mas não desistiu de salvar outras crianças. E às tias Beatriz, Larissa e Amanda, que erraram primeiro, mas acertaram depois. O menino sorriu com aquela pureza que só crianças possuem. Mamãe sempre disse que o que importa não é onde a gente tropeça, mas se a gente se levanta e ajuda outros a não tropeçarem no mesmo lugar. A festa terminou com todos chorando de emoção. Mas eram lágrimas de gratidão, de realização, de amor transformado em ação. Eduardo olhou pela janela da mansão e sussurrou para o céu. Obrigado, Gabriel. Desta vez consegui salvar. E não vou parar até salvar todos que puder. Beatriz, Larissa e Amanda se tornaram embaixadoras do fundo, usando sua influência e recursos para arrecadar fundos e conscientizar pessoas sobre a importância da solidariedade. Clara continuou trabalhando incansavelmente, mas agora com um propósito maior. Cada família que ela ajudava era uma vitória contra o desespero que um dia quase a destruiu. E Miguel? Miguel cresceu sabendo que foi salvo por pessoas que aprenderam que o verdadeiro valor da vida não está no que possuímos, mas no que compartilhamos. A lição ficou gravada no coração de todos. Nunca subestime o poder de uma segunda chance. Nunca subestime a capacidade humana de mudança. E nunca esqueça que, às vezes, salvar uma vida é o que precisamos para salvar nossa própria alma. O amor, quando transformado em ação, pode mover montanhas. Pode transformar egoístas em generosos. Pode transformar desespero em esperança. Pode transformar uma tragédia anunciada no maior milagre que uma família pode receber. E no final, a pergunta que fica não é quanto dinheiro temos, mas quantas vidas tocamos. Não é o que compramos para nós, mas o que doamos para outros. Não é como chegamos ao topo, mas quantas pessoas levamos conosco. Esta foi a maior lição que Eduardo, Beatriz, Larissa, Amanda e Clara aprenderam. O verdadeiro teste da vida não é sobre quanto conseguimos acumular, mas sobre quanto conseguimos dividir. E quando aprendemos a dividir, descobrimos que, na verdade, multiplicamos.